me preparando para a palavra, eu estava com a ideia de trazer uma palavra que não tinha nada a ver com a que vai ser ministrada aqui, né? No meio da tarde, a palavra ela foi direcionada para outra direção, e tudo aquilo que eu já tinha planejado para falar foi por água abaixo, mas é assim que Deus faz, né? Quando eu comecei a ler a palavra, a coisa pegou uma outra direção, e, enfim, tem a ver, e eu entendo que foi do Espírito Santo, porque tem a ver com evangelismo, com evangelizar, com fazer o ID, né? E hoje eu queria estar perguntando aos irmãos aqui, pode se assentar, irmãos, pode ficar à vontade. E eu queria perguntar aos irmãos aqui, quem foi o maior evangelista que existiu? Alguém sabe? Amém, o pessoal está afiado. Normalmente o povo costuma dizer que é Paulo, que é Pedro, que é... Mas o maior dos maiores evangelistas, o maior, melhor dizendo, evangelista foi Jesus, amém? Então a gente vai estar lendo a respeito de Jesus, sobre o que Jesus pensa, a respeito de algumas coisas, algumas ideias, que ele tem a respeito de evangelismo e a respeito de algumas outras coisas que a gente pode tirar desse texto aqui. Eu vou estar lendo a partir do versículo 6 até o versículo 9, amém? Então vou estar fazendo a leitura. Mateus 26, versículo, a partir do 6. Todos acharam? Amém? O texto aqui, ou o pretexto, ou a sinopse, ou o contexto aqui diz o seguinte: o jantar em Betânia, né? Versículo 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio do precioso perfume, que lhe derramou sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Versículo 8. Ao verem isto, os discípulos se indignaram, dizendo: para que esse desperdício? Este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Vamos parar por aqui, irmãos. O que me chama a atenção nesse texto, a gente até vai continuar lendo, deixa suas Bíblias abertas, a gente vai continuar lendo para saber o que acontece depois, mas o que me chama a atenção, eu quis dar uma parada aqui, no versículo 8, no versículo 9, porque você pode ver que, como o texto diz, a mulher se aproximou e provavelmente, eu não tenho certeza, mas provavelmente essa mulher era Maria Madalena, se aproximou de Jesus e jogou o perfume sobre ele, melhor dizendo. E com isso, o que acontece? Os discípulos, eles se indignaram por achar que aquele perfume era caro demais para estar desperdiçando, né? E ao entendimento deles, na opinião deles, do que eles entendiam do que era certo e errado, eles se indignaram com a situação e chegaram a se colocar, a pensarem, ou a se colocar, e provavelmente numa situação um pouco mais afastada de Jesus, colocarem que poderia ter dado aos pobres, poderia ter dado, comprado pão, enfim, poderia ter alimentado os pobres. E com isso, o que acontece? O que eu tiro daqui, irmãos? Eu penso que é o seguinte: normalmente o nosso conceito de certo e errado, normalmente é distorcido com as coisas. Mesmo a gente achando que um irmão, ou a igreja, ou o corpo de Cristo, a gente tendo opinião a respeito disso, a gente tem que procurar saber o que Jesus ele acha sobre determinados assuntos, ou sobre o assunto do que a gente acha certo e errado. Com a continuação do texto, a gente vai ver que Jesus ele tem um ponto de vista diferente quanto a essa situação, ou a opinião dos discípulos, né? Então, a gente tem que procurar, irmãos, entender, né,
que o nosso ponto de vista ele tem que coincidir com as vontades de Jesus. A gente tem que entender que o certo e errado nunca é do jeito que a gente acha que é. Ou melhor dizendo, na maioria das vezes, não é do jeito que a gente acha que é. Porque a gente, normalmente, quando a gente entra para a igreja, quando a gente está na igreja, a gente teve um passado, tem um passado. E normalmente as nossas decisões, elas são baseadas, ou nossa convicção de certo e errado, elas são baseadas num passado que a gente teve, do que acha certo, do que acha errado. Só que normalmente o nosso passado faz com que o que nós vivemos forma uma espécie de caráter em nós, um caráter errante, uma coisa errante. Então, quando a gente procurar fazer a obra de Deus, temos que procurar, quando a gente procurar fazer algo para Jesus, ou ver alguém fazendo algo para Jesus, vamos procurar, antes de opinar ou não opinar, é melhor que não opine, vamos procurar saber o que Jesus ele pensaria disso antes de chegar em alguma conclusão. Porque se a gente continuar lendo, a gente vai ver que lá na frente, e era a direção que eu ia dar a essa pregação, a gente vai ver que lá na frente, o versículo 14, 15 e 16, por causa dessa situação, por causa de Judas achar que a situação, o ocorrido ali, era errado no ponto de vista dele, entende? Ele acaba se afastando e acaba saindo para trair Jesus. Então, por Judas ali achar, nessa situação, que foi demais, ou foi um desperdício, a opinião dele tomou conta dele, Satanás por aí entrou e fez com que ele saísse para vender Jesus e para atrair Jesus. Então, o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: era a direção da mensagem que eu ia dar, só que Jesus ele já direcionou para outra coisa, mas eu quero dar uma pincelada nisso. Então vamos tomar cuidado com a opinião que a gente tem quanto às coisas de Jesus. Se a gente não tiver um entendimento, não saber o que a Bíblia diz, o que ela deixa de dizer, o ponto de vista que Jesus tem a respeito das coisas, vamos procurar não opinar nas coisas, vamos procurar saber o que Jesus pensa, o que ele faria, para poder a gente fazer conforme a vontade dele. Certo? Então, vamos continuar lendo para poder ver o que acontece. Versículo 10. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhe. Você vê que Jesus, ele conhecia, ele não escutou, ele conhecia o coração dos discípulos. Essa situação, provavelmente, aconteceu deles pensarem dessa forma, ou, de repente, cochicharem, foi um pouco distante de Jesus. Então, diz assim, ó, Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes, por que perturbas esta mulher? Ela praticou uma boa ação para contigo, ou para comigo, melhor dizendo. Jesus está falando que praticou uma boa ação com ele. Sempre estarei convosco, estareis convosco os pobres, mas a mim não tereis sempre. Normalmente, irmãos, essa é uma situação complicada, né? Os discípulos aqui estavam dando valor ao perfume, mas não estavam dando valor à presença de Jesus ali naquele lugar. Isso me lembra a história de Maria e de Marta, provavelmente todo mundo conhece. A pastora Márcia falou a respeito desse assunto essa semana passada agora, aqui na igreja, né? Porque Marta era em meio à situação ali, quando Jesus chega na casa de Maria e Marta, né? E Maria, ela se dispõe a ter com Jesus, a ficar com Jesus, a passar o tempo com Jesus. Enquanto isso, Marta fazia, acontecia, se disponibilizava de uma forma para poder arrumar a casa, fazer isso, fazer aquilo. E Jesus vira para Marta e fala, Marta, Marta. Então, gente, vamos procurar ficar atento quando chegamos na casa de Deus, quando estamos na presença de Deus, para que a gente não venha virar uma Marta. Para que Jesus não chegue para a gente e diga, Marta, Marta. Está entendendo? Isso é uma parte importante. Isso me lembra uma situação agora que aconteceu domingo, que o fogo... Papai, como falar igual o pastor Sérgio, o pai estava na casa. E a coisa começou, o Espírito Santo começou a mover, a situação começou a pegar fogo, e Deus veio e a coisa, sabe, começou a ficar interessante, aquela presença sobrenatural. E o que me chamou a atenção foi a postura da pastora Rita junto com o pessoal que estava na cozinha. Eles abandonaram tudo que estava fazendo lá e vieram adorar a Deus.
né? Alguns informantes me disseram que a pastora Rita estava até com a faca na mão e a cebola na outra mão, e falando em línguas ali na porta da igreja, abandonou, correu de lá e veio para cá. Por quê? Porque se Jesus está, irmãos, a gente tem que fazer com que Ele goste da nossa presença, né? A gente tem que procurar fazer com que Ele entenda que estamos adorando. Se Jesus está, não tem outro objetivo. E normalmente, as igrejas, na igreja, eu sei porque eu fico ali, né? E ali sempre tem alguma coisa para fazer, mexendo, abaixa som, aumenta som, mexe nisso, mexe naquilo. E de vez em quando o Espírito Santo chega para mim e fala assim, Marta, Marta. Eu falo, está na hora de eu aquietar, ir para o meu canto, orar um cadinho, porque o pensamento que vem na cabeça é qual? O pensamento que vem na cabeça, não, eu estou cultuando a Deus, mas se eu parar aqui, o culto não anda. Só que não é verdade. Tem coisas que você está fazendo, conversando, fazendo a igreja da extensão de sala de casa, e quando Deus está no ambiente, você acaba ficando igual Marta, sabe? Bitolado, não consegue sentir a presença, não consegue sentir porque não para um minuto para poder refletir. Então esse texto também me chama a atenção quanto a isso, né? De a gente dar valor à presença de Deus. Quando Deus estiver, gente, para tudo que está fazendo. Faz igual a pastora Rita, faz igual Maria, faz igual as pessoas que dão valor à presença de Deus. Amém? Vamos continuar lendo. Versículo 12. Vamos ler o 11 de novo. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não tereis sempre. Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Versículo 13. Em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também será contado o que ela fez para a memória sua. Então, irmãos, você vê aqui, esse texto também me diz que Jesus, ele reconhece as coisas que fazemos para ele. Jesus, ele reconhece o que fazemos, como fazemos, né? Jesus, ele faz questão de estar atento às coisas e faz questão, como o texto aqui me diz, de gravar para a eternidade a benfeitoria que você faz, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, o que eu posso tirar disso aqui? Eu posso tirar dessa parte do texto, é que eu tenho que ver qual o testemunho de vida, o que vai ficar para a eternidade. Qual será o meu testemunho de vida? Será que eu estou fazendo coisas boas ou coisas ruins? O que eu estou fazendo realmente para Jesus? O que realmente Jesus quer de mim? Né? Eu acho que a pergunta que fica seria essa. Né? Aqui a gente passa por 3 pontos de vista. O primeiro, sobre opinião e sobre saber o que é realmente certo e errado. Se a gente não fizer a leitura da Bíblia, se a gente não fizer por onde, arrumar tempo, parar com desculpa de que tem que trabalhar, que tem que fazer isso, fazer aquilo. Meu irmão, tem que trabalhar 7 horas da manhã, acorda 6. Hora, meia hora, 20 minutos e faz a leitura pelo menos de um capítulo para poder fazer como um boi que debulha. O que seria um boi que debulha? O boi, ele normalmente, o que ele faz? Ele come o dia inteiro mato. Ele passa o dia inteiro comendo capim e mato. Chega de noite, quando ele deita para descansar, ou quando ele está descansando na parte da noite, ele costuma fazer o quê? Ele costuma regozijar, ou fazer com que esse mato volte, regurgitar, né? Fazer com que esse mato volte, e costuma estar mastigando, ele continua mastigando para tirar todas as vitaminas, nutrientes desse mato. Então, a Bíblia diz isso, eu só não lembro aonde exatamente, mas a Bíblia diz que a gente tem que ser um boi que debulha. Ficar o tempo todo debulhando a palavra, né? Então, para você debulhar algo, você tem que ter comido, ingerido alguma coisa. Então, normalmente, as pessoas na correria, né, não, deixam de fazer a leitura da Bíblia, mas se continuar nesse ritmo, nunca vai conseguir entender o que Jesus ele realmente quer, do que é certo, o que é errado, o que quer para a vida. Não vai ter aquele aconchego com o Espírito Santo. Não vai conseguir entender, interpretar o que o Espírito está querendo te dizer. Hoje eu tive o exemplo disso e, como já falei, a Ludmila me confirmou. Né?
Hoje eu estava com uma palavra que eu estava direcionando Judas para tirar esse exemplo de Judas, porque a gente tem que tomar cuidado realmente com o que a gente acha, o que deixa de achar das coisas, porque senão acaba levando a gente ao suicídio. E é o suicídio, quando eu digo, é o suicídio espiritual, porque a gente acha, isso está errado na igreja, a gente acha que aquilo está errado dentro de casa, isso e aquilo, só que não entra dentro do padrão de que a Bíblia diz, e não entrando dentro do padrão rola o conflito, acontece o conflito, e esse conflito acaba te esfriando e você mesmo acaba cometendo um suicídio. Então a direção que eu queria tomar era essa, mas o Espírito Santo já me puxou para cá, para falar um pouco a respeito de Jesus, ele reconhece o que fazemos. Então, vamos procurar fazer o que Jesus nos pede para fazer. Jesus, ele veio e morreu por nós, fez com que os nossos pecados caíssem sobre ele, venceu a morte, subiu aos céus. E aí? A gente só aceita ele e faz o quê? E a pergunta que não pode calar é isso, porque eu vejo que as igrejas hoje têm essa deficiência de não saber o que Jesus, qual é o ponto de vista de Jesus quanto às coisas, e não saber o que Jesus ele quer que a gente faça. A Ludmila tocou aqui, em meio à adoração, falou, Senhor, ensina-nos a fazer o ID. E é exatamente sobre isso que eu queria estar falando. Primeiro, uma pergunta que não pode calar. O que Jesus gostaria que eu fizesse? Qual é o meu papel na terra? Como eu faço, que eu acho que a pergunta primordial, como eu faço, qual é uma das maneiras, o que eu faço para poder herdar o reino dos céus? Eu acho que a pergunta que não pode calar é essa. O que eu preciso fazer, como eu preciso fazer para poder herdar o reino dos céus? Já que Jesus, por esse texto, me mostra que ele reconhece as coisas que eu faço. Amém? Então vamos responder essa pergunta. Eu queria que vocês só virassem uma folhinha ou olhassem no capítulo anterior, capítulo 25. Vamos ver o que Jesus ele pensa a respeito. Capítulo 25, versículo 31. Vamos ver o que Jesus ele pensa a respeito de eternidade, de salvação, o que devemos fazer para alcançar a salvação. Gente, a salvação, ela vem pela graça, a Bíblia diz isso. Não é pela benfeitoria, ela vem pela graça. Mas a gente tem um papel importante também a se fazer, certo? A salvação, ela vem de graça. Mas e aí? Vai continuar de graça? Você não vai fazer nada para poder... Você não quer que um parente, que os seus amigos encontrem esse preenchimento que Jesus ele consegue dar, essa alegria? A minha vida era um inferno. Eu só vivia bêbado, drogado, enfim, só vivia pela noite afora. E hoje eu consigo encontrar paz dentro de casa, através de Jesus, porque a Bíblia ela tem forjado o meu caráter. Quando eu me coloco na situação em que eu vou me estressar ou alguma coisa assim, o que Jesus faria nessa hora? Sabe? E me dedico e procuro saber, eu procuro forjar o meu caráter conforme o que a Bíblia diz. Não adianta eu dizer que eu sou cristão se eu não conhecer Jesus. Eu não sou cristão se eu não conhecer Jesus. Em em João, primeiro capítulo, João, capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus ele é o verbo. Então, Jesus sendo o verbo, Jesus é a Bíblia. E a única forma de a gente conhecer Jesus é fazendo a leitura da Bíblia. Como é que eu faço agora? Vamos voltar à pergunta. Como é que eu faço para poder herdar o reino dos céus? O que Jesus me diz para que eu faça? Para que eu herde o reino dos céus. Vamos lá ver Mateus 25, capítulo 31. Ou melhor dizendo, Mateus capítulo 25, versículo 31. A minha intenção aqui, gente, é esclarecer o que devemos fazer, como eu já disse. Né? É esclarecer o ponto de vista de Jesus, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Né? Então vamos esclarecer o que Jesus ele pensa a respeito de eternidade, como devemos herdar a eternidade. Qual é o caminho que devemos pegar para que isso seja feito. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, a todos os anjos, e todos os anjos com ele,
então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele se separará diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que nos está preparado desde a criação do mundo. Amém, irmãos? Agora a gente vai continuar. Isso é quando Jesus voltar, o que ele vai fazer. Agora a gente vai continuar para poder entender como isso vai acontecer. O que eu devo fazer para que eu seja separado a qual lado? Esquerda ou direita? Para que eu seja realmente separado à direita. Né? Versículo 35. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estava enfermo e cuidastes de mim, preso e me visitastes. Então perguntarão os justos: Senhor, presta bem atenção, irmãos, presta atenção nesse versículo. Versículo 37, diz assim: então perguntarão os justos. Estão entendendo? Quem é esse justo? Quem se denomina, ou quem acha que é justo? É a igreja normalmente que acha que é justa, certo? Para Jesus ela é justa. Então dirão, então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, né? E quando te vimos estrangeiros e não te acolhemos, ou te acolhemos, ou nu e não te vestimos. Versículo 39. E quando te vimos enfermo ou preso e não fomos visitar-te. Isso quem está dizendo, ele diz que quando voltar, isso vai acontecer. E os justos, a igreja vai fazer essa pergunta para Jesus, né? Versículo 40. Responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Estou começando a entender? Vocês estão começando a interpretar qual é o ponto de vista? O que Jesus ele almeja, o que ele deseja da gente? Ele não deseja que a gente venha para o culto. Não é possível que Jesus morreu, irmãos. Desculpa dizer, mas não é possível que Jesus morreu para a gente vir 1, 2 vezes no culto na semana e dizimar. Não tem cabimento isso. Para que eu me ajoelhasse aqui pedindo perdão dos meus pecados a uma pessoa que eu nem conheço, que eu não faço leitura da Bíblia, e Jesus é o verbo, como é que eu vou conhecer Jesus? Aí eu me prostro aqui, me ajoelho, peço perdão. A quem que eu estou pedindo perdão? Se eu não conheço Jesus. Se eu não conheço Jesus, e que salvação é essa que eu estou alcançando? Está entendendo? Então, essa é a direção. Agora, quando você começa a conhecer Jesus, que é a palavra, você começa a entender o que ele quer. Você começa a entender o que ele quer. O que ele quer de mim? O que Jesus quer de mim? Aqui ele está dizendo. Né? Versículo 40, novamente. Responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizeste a mim destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome. Ele está falando para a igreja, tá, irmãos? É para o justo que ele está colocando aqui. É para o justo, não é para aquele ímpio que está lá fora que não tem conhecimento, não. É para a gente que está aqui dentro, tá?
Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me acolheste, tive nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitastes. Versículo 44. Então eles também lhe responderão: Senhor, como te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiros, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Isso quem está falando é o justo. Que muitos que não tiverem esse entendimento do que Jesus quer, vai acabar falando, né? Infelizmente. Gente, vamos acordar. Aqui a Ludmila pediu a Deus em oração aqui, com o papai na casa, para que Deus ensinasse como fazer o ID. E hoje eu estava em casa, a minha pregação, a minha ideia de trazer, para trazer para vocês, era uma coisa completamente diferente. E no meio da mensagem, minha esposa está de prova, eu pedi ela para achar um versículo para mim, enquanto eu preparava outra situação. Quando ela achou que eu li o versículo, eu falei: a mensagem mudou. Ela: como assim? Eu falei: mudou. Pegou outra área. O Espírito Santo está ministrando aqui, já está indo para outro lugar. Não tem nada a ver com o que eu ia ministrar. E Deus aqui está fazendo questão, começou por Ludmila, está fazendo questão de trazer um entendimento da gente, o meu e o de vocês, o que a gente deve fazer para que a gente consiga ficar à direita. Amém? Versículo 45. Então lhe responderá: em verdade vos digo, que todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, irmãos? Aqui, resumindo, o que devemos fazer, o que a igreja deve fazer, o que os que se denominam justos têm que fazer? Alimentar o que tem fome, irmãos. Fazer o ID, ir para a rua, alimentar quem tem fome, né? Vestir aquele que está nu, acolher o estrangeiro. Tem um monte de hippie aí estrangeiro pela cidade de Cabo Frio, meu irmão, passando fome, porque a cidade de Cabo Frio ninguém tem dinheiro, eu sei disso, ninguém tem dinheiro direito para poder comprar nada. Eu trabalho com turismo, os turistas não vêm, né? Os estrangeiros estão aí jogados. Tem algumas igrejas que se movimentam, mas algumas, uma andorinha só não faz verão. A gente está na hora de acordar, tirar o olho do nosso umbigo, que a verdade é essa, e partir para dentro, meu irmão. Agarrar, porque a Bíblia diz para que a gente venha fazer pelo próximo. Como é que eu vou provar o amor a Deus e o amor ao próximo? A única forma que a gente prova o amor a Deus é apacentando as ovelhas. Certo? Certa vez, Jesus falando com Pedro, né? Jesus pergunta a Pedro assim: Pedro, tu me amas? Capítulo 21 de João, versículo 17. Pedro, tu me amas? Pedro diz: te amo, Senhor. Versículo 15. 16. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Versículo 17, vou resumir a história. Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo, Senhor. Pedro já constrangido. E aí Jesus fala assim: se tu me amas mesmo, apacenta minhas ovelhas. A forma que a gente faz para poder provar o amor a Deus é apacentar as ovelhas. Isso é primordial. O que seria apacentar? A palavra apacentar quer dizer cuidar. E aqui está dizendo, o texto está me dizendo como eu cuidar. Como eu fazer para poder fazer com que os 2 mandamentos sejam alcançados, seja feito. Os 2 mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Quando você apacenta, você faz as 2 coisas. Porque o texto me diz que Jesus, para Pedro provar o amor a Jesus, e Jesus ele é Deus, para provar o amor a Jesus, o que ele acaba fazendo? O que ele pergunta? O que ele pede para que seja feito, melhor dizendo? Para que cuide, para que apacente as ovelhas. E as ovelhas são todos aqueles que estão perdidos, né? Todos aqueles que estão lá fora, que não conhecem Jesus, que não conhecem a paz de espírito. Entendeu? Então a única forma de a gente provar o amor a Deus é dessa forma, é fazendo o ID, é cuidando, é dando. Vamos voltar aqui num versículo, cadê? Então eles também lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome, é matando a fome, forma de provar o amor a Deus,
é dando água, é cuidando do estrangeiro, é colocando roupa no nu, é cuidando dos enfermos nos hospitais, é até os presos, irmãos, até os presos, que normalmente quem tem realmente Deus no coração, ele não faz uma atrocidade para poder acabar parando na cadeia. Então, normalmente, quem está lá preso é porque cometeu algum delito que não foi o Espírito Santo que orientou. Então, automaticamente, essa pessoa ela não tem Deus, certo? Ela é uma pessoa desgraçada, a graça não alcançou ela ainda. Então, até esses que aos nossos olhos não serve para nada, é a escória, até esses Deus manda que a gente visite, para que provavelmente, e é o que a palavra diz, aqui não diz, mas o ID quer dizer isso, está entendendo? É levar a palavra até eles, entendeu? Então, gente, vamos acordar, vamos fazer o ID, vamos fazer o que Jesus nos pede, está entendendo? Jesus lá no capítulo 28 de Mateus, vamos abrir lá no capítulo 28 de Mateus, é só umas 2 folhas para frente. Jesus, ele resume a partida dele, vamos dizer assim, depois de ele ter sido morto, ter ressuscitado, no capítulo 28, os 2 últimos versículos, e pode dizer que foi o que Jesus deixou para a gente. A gente já leu o que a gente deve fazer, e eu vou trazer a vocês o entendimento, porque eu sei que a igreja ela é carente de saber o que Jesus ele pede para que a gente faça. Né? Então eu estou trazendo mais esses 2 versículos para poder a gente realmente, essa coisa entranhar na gente, a gente ficar, ou pelo menos ficar sabendo, ou saber onde está o que Jesus nos pede para fazer, porque se de repente a gente não conseguir gravar, todo dia que você acordar de manhã, tentar lembrar o que eu devo fazer, né? Ah, mas hoje eu estou com uma preguiça, hoje eu não estou a fim de ler muita coisa não. Lá Rodrigo falou que lá no capítulo 27, 26 de Mateus tem, mas o texto é grande a beça, dizendo o que eu preciso fazer, que é dar comida, alimentar quem tem fome, cuidar de uma forma geral, é entrar na necessidade do necessitado. Né? De repente a pessoa não está com fome, mas está com frio. Né? Quem aqui já passou frio? Já passou frio? Eu conheço alguns irmãos que já passou frio. E o negócio é tenso. Está entendendo? Então, o que acontece? Vamos lá, capítulo 28, versículo 19. Essa aqui, ali, Jesus, o capítulo 26 e 25, Jesus ele estava de uma forma dando exemplo, porque isso vem de dentro da parábola dos talentos, né? Essa situação ele diz vindo de dentro da parábola dos talentos. Então, quem conhece a parábola dos talentos vai entender o que Jesus ele pede para fazer. Logo depois vem a vida eterna e o castigo eterno, que foi essa parte que a gente leu. Agora, de uma forma resumida, a gente vai estar lendo isso no capítulo 28 de Mateus. Se você não conseguir gravar, que é o capítulo 25, uma das coisas que Jesus ele nos direciona a fazer, ou no capítulo 26, para poder entender que Jesus ele reconhece o que a gente faz, capítulo 28, final do livro de Mateus, versículo 19, diz assim, ó, portanto, ide. Todos sabem o que significa a palavra ide? A palavra ide quer dizer aonde for. Aonde você for. Amém? Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco, né? Todos os dias até a consumação do século. Então, aqui é uma forma resumida das coisas, são os 2 últimos versículos
do livro de Mateus. Então, o que Jesus ele direciona, pede para que a gente faça aqui? Jesus ele pede para que a gente vá a qualquer canto discipulando. Discipular, gente, é cuidar, né? Fazendo discípulos. Portanto, ide e fazei discípulos, e dando a todos os povos, melhor dizendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Provavelmente a igreja sabe o que quer dizer o batismo, né? Batismo quer dizer você é uma representação em público de que você está arrependido das atrocidades que você fez, dos pecados que você cometeu. Então, por isso que Jesus ele pede para que se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quais são as coisas que Jesus nos manda fazer? A gente acabou de ler. É cuidar, é apacentar, é fazer por onde aquele que está necessitado seja alcançado, né? E a necessidade dele seja escassa, né? Então, o ID é isso, irmãos. A gente fazer o ID. A igreja ela está pegando uma proporção, está pegando uma direção de que a gente venha fazer o ID. No culto de terça-feira agora, a pastora se movimentou, o Espírito Santo veio e direcionou o culto para que a gente entendesse que nós temos que sair para evangelizar, né? E, de repente, algumas pessoas acham que evangelização é só você sair para a rua e falar do amor de Deus. Não é isso. Você não vai chegar para o mendigo, não tem como, o cara com fome, você chegar para o mendigo e falar, Jesus te ama. E vai mandar você e Jesus para caixar-prego, gente. Está entendendo? Para não falar a palavra feia que não pode, né? Colossenses 3,8 diz que a gente não pode falar palavrão, tá? Palavras torpes, não pode. Colossenses 3,8. E aí o que acontece? Então não tem como. Primeiro você tem que alimentar a pessoa, você tem que pegar uma intimidade com a pessoa, né? E isso, você pegando intimidade com a pessoa, você começa a ver a necessidade da pessoa. Então você tem que entrar na necessidade, né? Você tem que fazer com que a necessidade da pessoa ela seja suprida, né? E ele não venha, se ele passa fome, ou melhor, se ele está com fome, primeiro você alimenta, depois você fala de Jesus. Está entendendo? Porque primeiro você pega uma amizade, depois você fala de Jesus, porque a partir do seu testemunho de vida, se você tiver, está entendendo? Você vai acabar fazendo com que essa pessoa reflita, pô, esse cara saiu do mesmo ambiente que eu, esse cara hoje vive outro tipo de vida. Eu sou o exemplo disso, eu me drogava, eu bebia, eu não dava por reação a quase ninguém, mas, enfim, tudo que eu fazia em casa. Mas mesmo assim, era uma coisa que o Espírito Santo chegou e supriu a minha necessidade e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Então, o entendimento que eu queria trazer a vocês, irmãos, é para que vocês fiquem alerta. Por quê? Ou vocês vão, quando o rei voltar, estar do lado direito ou do lado esquerdo. E os seus atos, as suas atitudes, o seu id, que vai te dizer se você vai estar do lado direito ou do lado esquerdo. É o seu id, porque id quer dizer por onde você for. Então, por onde você for, se você levar Jesus, se você fizer discípulos, como diz aqui, portanto, ide, fazei discípulos. O que é fazer discípulo? É fazer com discípulo quer dizer, ou melhor dizendo, discípulo é aquela pessoa que faz as mesmas coisas que você, né? De uma forma geral, de uma forma prática, para dizer isso, que faz as mesmas coisas que você. Mas se você não tiver um testemunho de vida que Jesus ele é real na tua vida, não vai adiantar de nada. Então, aonde eu for e como eu for, é o que vai me direcionar, como a Bíblia aqui está dizendo, o que vai me direcionar ou para o céu ou para o inferno. Então, irmãos, vamos acordar, vamos fazer com que a cidade de Cabo Frio, ou vou começar pelos bairros, os bairros de Cabo Frio sejam alcançados por Deus. Vamos chegar na necessidade do povo, vamos falar da palavra de Deus, mas primeiro vamos alimentar, vamos cuidar, vamos vestir.
tá? Porque só falar de Deus não adianta não. É fazer o ID, é cair para dentro e fazer o ID com força total. Porque a nossa salvação depende disso. A nossa salvação, como aqui você está lendo, depende disso. A graça, eu entendo, desculpe, irmão, se eu estiver falando bobeira, mas eu entendo que se eu vim para cá para frente, aceitar Jesus e continuar minha vida toda sentado no banco, eu não vou para o céu. Eu não vou para o céu, eu entendo dessa forma. Desculpe, de repente os pastores tenham outra opinião, e provavelmente mais para frente, se eles tiverem, eu vou concordar, porque o Espírito Santo vai me induzir a ter concordância com isso, mas eu entendo, mesmo a Bíblia dizendo que a salvação ela não vem pelas obras, mas sim pela graça, né? Por Deus, por Jesus, porque Jesus morreu. Mas eu entendo que na hora, eu entendo, eu vou ser sincero, na hora que você tiver para morrer, Jesus permite acontecer você pecar e vir para o inferno. Porque a tua obra, a tua vida toda, tu não fez nada para Deus, não fez nada, só se juntou com o povo da esquerda, tá entendendo? E o teu testemunho de vida, toda a vida foi enganoso, tá entendendo? Como a gente estava conversando no grupo, hipócrita, tá entendendo? Gente, vamos acordar para a vida. Essa eu acho que é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Vamos acordar para a vida, vamos fazer o ID, vamos partir para dentro. A pastora está movimentando isso, como o Espírito Santo movimentou terça-feira. Algumas pessoas já se disponibilizaram, né? Então vamos começar a orar, porque tudo é a partir de oração. Vamos começar a orar para fazer com que o grupo seja montado e vamos partir para dentro, vamos fazer o ID, vamos fazer a vontade de Jesus, vamos procurar ler a Bíblia para entender o que Jesus ele quer realmente da gente, como é realmente no ponto de vista de Jesus, que isso que importa, tá entendendo? Porque você vê que os discípulos ali, como a gente leu, os discípulos ficaram irritados, indignados com a situação, porque o ponto de vista deles, do certo e errado, estava distorcido, né? A gente já entendeu. Então, vamos procurar saber o que Jesus quer da gente. Aqui eu já trouxe o entendimento de algumas coisas, que é cuidar, que é apacentar, que é dar água a quem tem sede, dar comida a quem tem fome, é dividir, mesmo que você tenha 2 quilos de feijão em casa. Você pega, dá 1 e fica com 1. Eu sei porque eu estou vivendo dessa forma. E a minha despensa não falta. Quando acha que vai acabar, daqui a pouco está cheia de novo. E eu não estou nem aí, eu quero é Deus. Eu não estou preocupado mais com o que a traça consome, não. Porque eu tive, o meu testemunho de vida, eu tive aos meus olhos, melhor dizendo, ao meu ponto de vista, eu já tive uma situação financeira por um instante, quando achei que a coisa ia vingar. Eu já estava começando a ficar com dinheirinho no banco, a minha mercadoria de trabalho estava começando a ficar boa, né, uma quantidade boa. Com a mercadoria de trabalho, provavelmente que no feriado eu fosse trabalhar, eu ia arrumar uns 20 mil. Então a situação estava começando a ficar boa. De repente, com um vacilo de 20 minutos que eu dei, o negócio escorreu tudo pelo dedo. Roubaram a minha mercadoria, ainda deixaram o carro para a honra e glória do Senhor, que é o que me leva e me traz da igreja. Então, quer dizer, aí sabe o que eu fiz? Fui orar, Deus falou assim: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, a partir do versículo 21. E aí o que eu fiz? Eu puxei o freio de mão e fui ler Bíblia, meu irmão. Não adianta. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca, porque quando Deus, se não for vontade, é permissão. Então, o que eu devo fazer? Aí eu procurei fazer o quê? Entender o porquê, como e quando. E aí, hoje, eu estou trazendo esse ponto de vista porque eu já entendi que a vontade de Deus é que a gente realmente faça o ID, que realmente a gente faça a diferença. E é essa a mensagem que eu quero deixar para os irmãos, amém? Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Que bênção.